Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delanos, mais uma história no nosso mundo gringo. Cheguei de férias, estou ótima, vocês estão vendo que eu tô bem bronzeada, né? Mas foi maravilhoso aí os dias de férias que eu tive, mas agora voltamos ao canal. E hoje, gente, eu tô gravando esse vídeo, hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto. E nós tivemos a ganhadora dos $100 da história do mês passado, mês de julho, que foi a história O Amor é Cego, né? Que foi uma história de 1 hora de duração, tá? O Amor é Cego, Ai, meu Deus, qual é o nome da história? Vou dar certinho pra vocês, espera aí. Quando eu gosto de dar certinho. O amor cega e a falta de amor também. É uma história bem forte, né? Que ela conta. Inclusive, estava conversando com ela agora para falar que ela... Peraí, gente. Para falar que ela foi a vencedora. Ela falou assim, Dani, eu gostei muito de contar a história, me aliviou bastante. Teve alguns comentários que ela ficou chateada, teve sim. Mas eu tava até falando com ela agora, ela me mandou até os processos, né, que ela tem contra essa pessoa, que é o pai da filha dela. Depois vocês assistirem a história, vocês vão entender. Tem uma medida protetiva, então, graças a Deus, assim, esse homem não tem mais contato com a menina, tá? Mas é uma história bem forte que eu convido a vocês a assistirem. Então vai aí, procura aí nos nossos vídeos. O amor cega e a falta de amor também. E muito obrigada, Alice, por ter mandado sua história, dividido com a gente. Foi uma história de mais de 1 hora de duração. Uma história muito boa e foi a história mais vista do mês de julho. Então a Alice vai levar $100. Já entrei em contato com ela, já peguei todos os dados dela. Se você tem uma história para mandar pra gente, mande, escreva detalhes, tá? Eu tenho recebido algumas histórias muito superficiais. Não dá pra contar no canal quando é muito superficial, porque as meninas querem saber a história desde o começo. Então, mandem lá. Bom, aponta aí a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo na tela, assim você vai me seguir lá no Instagram. Eu mostrei toda a minha viagem lá no Instagram, mas eu vou deixar um vídeo aqui no YouTube com um compilado aí de tudo que eu gravei lá nos 7 dias, pra também deixar de recordação pra mim e pra quem não tem Instagram, às vezes não acompanha. Mas coloca a câmera aí no QR Code pra você me acompanhar em todas as redes sociais, tem o nosso grupo, tem meu livro, se você quiser comprar, Como Me Livrei do Pânico, da Ansiedade. Então, bora lá pra nossa história de hoje. Bom, Dani, antes de começar a relatar minha história, eu gostaria de dizer que eu sou muito sua fã. Adoro a espontaneidade de que você conta as histórias e a forma sábia e isenta que você tem de comentar as mesmas. Assisto com frequência seus vídeos e por conta disso resolvi criar coragem e contar um pouco da minha história, principalmente o que eu estou passando nesse presente momento. Só quero deixar claro que todos os nomes já foram alterados. Hoje eu tenho 45 anos, casada há 23, tenho um casal de filhos e um neto de 3 anos de idade. Ele é meu xodó. Meu filho mais velho, que é pai de Rafael, já está casado e a minha filha mais nova se chama Marina. Ela estuda em outra cidade. Eu venho de uma família de classe média, meu pai sempre teve o próprio comércio. Ele desde muito cedo já trabalhava com os meus avós. E depois do falecimento do meu avô, quando meu pai tinha por volta de 25 anos, ele assumiu os negócios do meu avô. Logo depois ele conheceu minha mãe e eles se casaram, um pouco antes do meu pai completar 30 anos de idade. Minha mãe era mais velha do que ele 2 anos e por conta da idade avançada, naquela época não era muito normal mulher engravidar depois dos 30, ela disse. Eles optaram então em ter só um filho e foi aí que eu nasci. Dani, tive uma infância muito tranquila e sempre fui cercada de carinhos e mimos pelos meus pais. Eles sempre me proporcionaram uma excelente educação. Nunca passamos por nenhuma necessidade financeira que comprometesse a nossa estabilidade. Porém, meu pai sempre foi um homem muito rigoroso e cheio de princípios e de opiniões fortes.
Diferentemente das minhas amigas da escola, que tinham muita liberdade para curtir, eu sempre tive horários regrados pelo meu pai. Até eu completar 18 anos de idade, eu não podia chegar em casa depois das 23 horas. Era muito raro eu poder ultrapassar esse horário. Meu pai sempre me esperava na porta de casa e muitas vezes eu ficava bastante constrangida. Amiga, você era 11 da noite, eu acho que era 10, até os meus 17, que meu pai faleceu, eu tinha 17 anos. Em casa não tinha esse negócio de sair, tchau. Bom, por diversas vezes, minhas amigas iam até minha casa para pedir ao meu pai que eu pudesse ficar até um pouco mais tarde com elas. Mas meu pai era irredutível. As únicas vezes que ele deixava eu ficar até mais tarde na rua era quando acontecia festas de emancipação da minha cidade, que é festa que tem todo ano. Também quando tinha algo novo na cidade, mas mesmo assim era uma luta para conseguir a permissão para ficar até mais tarde. Só que nesse caso ele também saía para passear na festa junto com a minha mãe e me deixava ficar com as minhas colegas até mais tarde. Bom, ela falou que ele ficava lá passando pelo local para ver se estava tudo bem. Pai, né, gente? Pai e mãe. Eu não vou julgar porque eu também sou mãe. Minha filha tem 24. Eu até hoje ligo pra saber onde ela tá, o que ela tá fazendo. Se ela não responde, eu ligo pras amigas todinha. Por conta desse jeito do meu pai, Dani, também ser uma pessoa que eu nunca gostei de bater de frente com ele, nem com a minha mãe, eu acolhia todas as ordens deles. E só fui dar meu primeiro beijo na boca quando eu já tinha mais de 18 anos. Isso aconteceu numa das poucas vezes que meu pai deixou eu viajar com umas amigas para casa de um tio delas. Nessa ocasião conheci Saulo, que era primo de uma das minhas amigas. Acabamos ficando juntos na segunda noite que eu estava nessa casa de praia. E assim que ficamos juntos, eu já fiquei totalmente apaixonada por ele. Porém, nosso romance não durou muito, pois nós tínhamos pouquíssimas oportunidades de ficar juntos. Primeiro porque a gente morava em cidades diferentes e naquela época não tinha tanta facilidade assim como internet, celular. Às vezes que ele vinha para minha cidade, para casa da prima dele, que era minha amiga, né? A gente ficava escondido. Eu morria de medo de ficar com ele em público e meu pai descobrir e arrumar alguma confusão. Infelizmente, minha mãe também era muito conservadora. E ela tinha um discurso que a última palavra era sempre do meu pai. Então, como era só nós três dentro de casa, eu me dava por vencida e acatava tudo o que eles diziam. Mesmo eu já tendo 19 anos nessa época. A verdade, minha querida Dani, o grande erro da minha vida foi eu nunca ter voz ativa. Eu acatava tudo que meus pais mandavam, sem querer tentar um diálogo. E nessa de acatar tudo e não fazer nada, acabei perdendo Saulo para uma outra menina que fazia parte do nosso grupo de amigas. Eu não guardo nenhum ressentimento dele nem dela, pois ambos foram sinceros comigo quando eles começaram a se envolver. Na época, Saulo acabou confessando para mim que se apaixonou por ela porque mal a gente se via. E quando ele ia na minha cidade, ele tinha que ficar comigo escondido. Que eu sempre tinha que ir cedo para casa e por conta disso ele acabou se envolvendo com outra pessoa. Bom, nessa época eu sofri muito. Comecei a ficar rebelde, bati de frente com meu pai algumas vezes. Porém, menos de 6 meses depois que Saulo terminou comigo, meu pai descobriu um câncer no pulmão. Estava em estágio avançado e por conta dessa doença, meu pai não me achava no direito de questionar. Eu não me achava no direito de questionar meu pai em nada. Muito pelo contrário, comecei a me culpar bastante por ter batido de frente com meu pai em alguns momentos. E junto com a minha mãe, cuidei do meu pai por 1 ano, até que a doença o levou. Depois do falecimento do meu pai, a nossa vida virou de cabeça para baixo. Bom, meu pai ele tinha um comércio. Então, Dani, meu pai era a cabeça daquele comércio. E com a falta dele, eu e minha mãe começamos a tocar sozinhas o negócio. Porém, a gente não tinha expertise nenhuma naquilo. Era meu pai que era responsável por tudo. Assim como ele era centralizador em casa, ele também era centralizador nos negócios. Então eu e minha mãe a gente ficou perdida e ainda com agravante. Minha mãe sentiu muita morte do meu pai. Ele era fiel escudeiro dela por tudo e por tudo que eles faziam, né? E com o tempo minha mãe foi desanimando de tocar o negócio. Só que aquilo era nosso sustento.
E assim como minha mãe, eu também não fiz nenhum curso superior. Foi nessa época que resolvemos contratar Virgínio. Ele era um rapaz da minha cidade que tinha recém terminado um curso superior. Resolvemos colocar ele para ajudar a tocar os negócios. Assim que Virgínio começou a trabalhar conosco, minha mãe se afastou um pouco dia a dia do comércio e eu e Virgínio ficamos e mais 2 funcionários. Virgínio era uma espécie de gerente geral e logo começamos a ficar próximos. E com 6 meses que ele estava trabalhando conosco, começamos a namorar. A essa altura já não tinha mais meu pai para ficar regulando meus horários e minhas coisas. E com um curto espaço de tempo, acabei perdendo minha virgindade com Virgínio. Aí ela disse, ele até hoje foi o único homem da minha vida. Começamos a ficar muito próximos um do outro. Virgínio começou a tocar o negócio com maestria e logo nosso negócio prosperou novamente. Tivemos que contratar ainda mais funcionários e uma das primeiras pessoas que a gente deu oportunidade foi Carla, irmã de Virgínio, um pouco mais nova que ele. Logo nos tornamos inseparáveis. Depois de um tempo que Virgínio estava trabalhando conosco, resolvemos nos casar. E assim que casei, engravidei do nosso primeiro filho. No início, nosso casamento foi tudo mil maravilhas. A gente estava totalmente alinhado um ao outro, super feliz com o nascimento do nosso primeiro filho, e a nossa vida era toda dedicada ao trabalho e à família. Durante o período da minha segunda gestação, minha mãe teve um mal súbito em casa e faleceu. Nessa época, ela já morava sozinha, e a gente encontrou ela falecida no outro dia, quase na hora do almoço. Minha mãe tinha o costume de todos os dias de manhã ir no nosso comércio, levar um bolo, um pão quentinho. Nesse dia ela não foi. Achamos estranho, mas como aquele dia estava muito atarefado, eu não fiquei tão preocupada. Achei que ela não tinha ido por ter acordado tarde ou por ela ter algum compromisso que eu não lembrava. Tentei entrar em contato com ela por telefone, ela não atendeu. Depois de um tempo, comecei a ficar preocupada. Liguei para uma vizinha para ver se ela tinha visto minha mãe e ela disse que não tinha visto minha mãe naquele dia. Chamei Virgínio para ir comigo na casa dela. E assim que chegamos, eu notei um silêncio estranho. Minha mãe estava sempre com o rádio ligado. E quando entramos em casa, achamos o corpo dela no banheiro. Gente, aquilo foi um baque para mim. Foi tão grande, durante muito tempo eu me culpei por não estar ali, do lado da minha mãe. Naquele momento que ela mais precisou de mim. Foi depois dessa época também, Dani, que eu comecei a ter meus primeiros problemas com Virgínio, pois com o nascimento do nosso segundo filho, eu comecei a ficar mais focada em casa, com a família, e Virgínio começou a ficar totalmente à frente dos negócios. A princípio, as confusões começaram por conta do comércio. Virgínio começou a tomar decisões sozinho, sem me consultar. Isso me irritou. Um pouco tempo também, ele começou a se tornar uma pessoa arrogante comigo e com os funcionários. Porém, as coisas ainda estavam sob controle. Só que com o passar do tempo, Virgínio também começou a ser grosseiro comigo. E na minha opinião, meu erro foi não ter largado ele naquela época, pois eu teria mais controle sobre a situação. Bom, depois de algum tempo, Virgínio começou a beber com bastante frequência. Ele saía da loja, sentava no bar e só saía do bar quando esse bar fechava, já por volta das 11 da noite. Muitas vezes ele chegava em casa embriagado e nervoso, e a nossa comunicação foi ficando cada vez pior. Nessa época, meus filhos já eram adolescentes e eles ficavam tensos quando Virgínio chegava em casa nesse estado. Uma certa vez ele chegou em casa, já era mais de meia-noite, em plena terça-feira. Fiquei revoltada e fui tirar satisfação com ele. Nesse período eu já estava trabalhando novamente no comércio. Eu saía de lá por volta de 7 da noite, com ele me falando que ia terminar de resolver umas coisas e já ia para casa. Só que nesse dia ele simplesmente desligou o telefone e sumiu. E por acaso nesse dia, um dos filhos lá mais novo, estava passando mal. Assim que ele chegou em casa, eu já estava uma pilha de nervos. E tirei satisfação com ele. Só que ao invés dele me dar satisfação, onde ele estava, ele simplesmente começou a gritar comigo. E no momento de fúria, ele pegou o escorredor da cozinha, que estava cheio de louças, e jogou no chão.
Nesse dia eu tive uma crise nervosa, eu me tremia toda. Nisso, meu filho mais velho partiu para cima dele, que começou a tirar satisfação com ele. Ele ameaçou dar um soco em Rafael. Parti para cima dele, igual uma leoa, e falei que se ele trocasse o dedo no meu filho, eu acabaria com a vida dele. Nesse dia, minha filha, que estava doente, pegou o telefone e ligou para a tia dela, que é irmã de Virgílio, a Carla. Ela passou na nossa casa com o marido, colocou a gente no carro deles e fomos para a casa dela. Deixamos Virgílio sozinho em casa. No outro dia, pela manhã, antes das 8, ele já estava na porta da casa dela, pedindo 1000 desculpas, falando que estava arrependido, que ele tinha bebido demais, que aquilo não se repetiria nunca mais. Porém, eu estava muito chateada e assustada. E eu não esperava nunca aquilo que aconteceu na noite anterior. E acabei ficando mais uns dias na casa de Carla com meus filhos. E nesse período também, eu e Carla começamos a ficar mais próximas. Nesses 2 dias que eu fiquei na casa dela, Carla não sabia o que fazer para me agradar e para agradar os sobrinhos. Bom, eu aproveitei esse tempo também para desabafar bastante com ela sobre Virgínio, dizer como ele estava diferente, que eu tinha me decepcionado muito com ele, que ele tinha se tornado um cara muito soberbo, que me tratava mal, tratava os funcionários mal. E Carla sempre concordava comigo, principalmente no que se dizia a respeito da forma dele tratar os funcionários, pois ela trabalhava conosco e muitas vezes ela recebia patadas de Virgílio. Nesse período também, Carla se abriu comigo sobre o casamento dela, disse que ela estava muito infeliz. Na época, fiquei até surpresa, pois o casamento dela parecia um conto de fadas. Eles aparentavam estar bem, mas ela se abriu comigo, dizendo que o sentimento que ela tinha por ele não existia mais, que ele estava querendo que ela engravidasse e que isso não estava nos planos. Que ela não tinha aquele apetite sexual por ele e que muitas vezes se deitava com ele por obrigação. Só que, diferentemente do meu casamento, o marido de Carla era uma pessoa tranquila, muito presente em casa, só que o problema estava nela e não nele. Depois desses 2 dias de tanto Virgínio insistir, voltei para casa. Virgínio, a princípio, começou a mostrar aos poucos que estava mudando. Começou a ser mais cordial com os funcionários, me tratava de uma forma carinhosa, começou a ficar mais presente na vida dos nossos filhos. Nesse período também, Então, como vocês sabem, a outra era a herança do pai dela. E não consta o nome de Virgílio na razão social. Com o tempo, essa loja se tornou um sucesso. Virgílio ficou praticamente administrando ela sozinha. Nesse período, também fizemos o remanejamento e coloquei Carla para ser gerente do meu comércio, aquele que herdei do meu pai. Nessa época, Carla já tinha se separado do marido e vivia para o trabalho. Nossa sintonia foi ficando cada vez melhor. A ausência de Virgínio lá deixava o clima mais tranquilo e Carla virou uma espécie de melhor amiga. Eu comecei a confidenciar para ela minhas angústias, preocupações, alegrias. Dani, quando meu filho Rafael estava com 19 anos de idade, ele engravidou a namorada e eles resolveram se casar. No início achei que eles estavam se precipitando e inclusive tentei convencê-los a de morar juntos na nossa casa. Mas a verdade é que Rafael já não aguentava mais o jeito do pai, que a essa altura já estava colocando as asinhas de fora novamente. E ele aproveitou a oportunidade para sair de casa. E graças a Deus ele casou com uma menina que é um amor de pessoa. Bom, e por isso ela tem um neto, né? Um tempo depois, minha filha entrou na faculdade, no curso que ela tanto sonhava e foi morar em outro estado. Foi aí que minha relação com o Virgínio azedou de vez. Sem meus filhos em casa, ele começou a me tratar de forma ríspida e grosseira. Voltou a chegar tarde novamente, com frequência. A gente começou a não ter nenhuma relação de marido e mulher. Eu não tinha ainda e não tenho a menor prazer de ir para a cama com ele. E muito menos ele também me procurava. Comecei a achar que Virgínio estava tendo outra mulher. Mas sinceramente isso nem me angustiava. Começamos a ter discussões cada vez mais ríspidas. Até que uma noite ele, bêbado, começou a me xingar de tudo quanto é nome. E ficou muito agressivo. Chutou, socou portas. E na primeira oportunidade que eu tive, peguei meu carro e fui para casa de Carla. Mas uma vez cheguei lá com uma crise nervosa, Carla me consolando, tentando me acalmar. Nesse dia eu deitei na cama dela e só sabia chorar, chorar e chorar. Falei que eu não aguentava mais aquela vida, que eu tinha feito, né, para aquele homem estar naquela
daquele jeito. Poxa, eu sempre ajudei ele, querendo ou não, né? Ele hoje tinha uma situação financeira privilegiada. Eu tinha que agradecer a mim, que deu a mão lá atrás pra ele, né? Pra ele trabalhar com ela, lembra? Na loja. Bom, estava lá, né, chorando, e Carla começou a acariciar minha nuca. Esse carinho foi um divisor de águas na minha vida, gente. Eu comecei ali a ter uma sensação boa, né? Ao mesmo tempo, comecei a sentir um tesão que eu nunca tinha sentido na minha vida. Fiquei naquela posição, deitada na cama, e ela me acariciando por um bom tempo. Na hora que levantei o rosto, ela estava com o rosto perto de mim e de forma involuntária nos beijamos. Assim que terminamos o beijo, eu fiquei sem reação. E comecei a ficar sem graça, mas Carla pediu para que eu ficasse tranquila. Falei com ela que eu nunca tinha imaginado aquilo entre nós, né? Que eu só podia estar ficando maluca. E começamos a ter uma crise de riso juntas. Logo depois, ela me deu um abraço muito aconchegante e me fez eu me sentir totalmente protegida. Sem dizer uma palavra, ela começou a tirar minha roupa e fomos juntas tomar banho. Nessa hora, ela começou a me beijar e ali, gente, elas tiveram, né, a primeira transa delas. Bom, ela falou que ela nunca tinha tido uma experiência daquela com uma mulher, né? Até então. Na verdade, Dani, meu único homem na minha vida tinha sido Virgínio. E já tinha anos que nossa vida sexual era protocolar. Como eu não tinha tido experiência nenhuma anteriormente, eu achava que o fato de Virgínio me levar ao orgasmo já era o suficiente. Só que nessa noite eu tive muito mais do que isso, né? Eu acho que eu aprendi com Carla ali que sexo era muito mais que um orgasmo. Ela me tocava e eu senti coisas que eu jamais tinha sentido. Tivemos uma noite mágica. Bom, passamos horas conversando nesse dia e ela assumiu pra mim que ela era bissexual, falando que desde a época de adolescente ela tinha tido experiência sexual com outras meninas, que o casamento dela tinha sido um erro, que apesar do ex-marido dela ser uma pessoa maravilhosa, ela não conseguia amar ele como uma esposa e que durante o casamento dela, ela continuou a sentir atração por outras mulheres. E foi nessa época também que ela começou a me ver com outros olhos, mas que ela jamais iria se abrir comigo. Primeiro porque eu era patroa dela e segundo porque eu era casada com o irmão dela. Que mesmo ele não prestando, ela jamais ia se abrir para mim. Mas tudo aconteceu de uma forma involuntária e acabou acontecendo. Falei com ela que eu tinha amado o que tinha acontecido e ela me fez ter a experiência melhor, assim, que eu jamais imaginei ter na minha vida. Mas a gente não podia levar aquilo adiante. Nada mudaria. Ela sempre seria minha cunhada do coração e trabalharia no meu comércio. Ainda fiquei mais um dia na casa dela por conta da briga com o Virgínio e logo voltei para casa. Virgínio mais uma vez deu uma melhorada. Porém, agora era tarde. Eu não conseguia mais parar de pensar em Carla. E pouco tempo a gente já estava se amando novamente. E com o tempo nossa relação foi se consolidando. Foi crescendo um sentimento verdadeiro dentro de mim por ela. Hoje, Dani, meu casamento com o Virgínio está totalmente fracassado. A gente continua junto ainda por conta dos negócios. Também acho que acabei me acomodando nessa relação, sabe? Porém, já tem meses que não temos mais nada. Eu e Carla cada vez mais apaixonadas. Eu tenho muita vontade de dar um grito de liberdade, viver esse amor com ela de uma forma explícita, sem ter que me preocupar com o que a sociedade vai pensar. Só que ao mesmo tempo eu fico com receio das barreiras que eu vou ter que enfrentar para viver esse amor. A primeira de todas em relação a Virgínio, pois sei que ele vai infernizar a nossa vida. Ele jamais vai aceitar ser trocado por uma mulher. Imagina ser irmã dele. Meu outro grande receio é meus filhos. Apesar deles terem a cabeça bastante aberta, eu não sei se eles aceitariam a mãe deles envolvida com uma outra mulher, ainda por cima a tia deles. Fora isso, eu tenho medo do meu neto sofrer preconceito, bullying na escola, pois nós moramos numa cidade pequena, né? E a língua do povo aqui é muito afiada e raivosa. Só que, ao mesmo tempo, eu fico pensando, poxa, depois dos 40 anos de idade, eu realmente me sinto uma mulher valorizada e amada.
Será que eu vou ter que abrir mão dessa felicidade por conta da opinião dos outros? Será que eu estou tão errada em amar uma outra pessoa do mesmo sexo que eu? Queria muito ter sabedoria para resolver o quanto antes essa situação. Tem me enlouquecido, sabe? No que depender de Carla, ela já disse que enfrenta tudo e a todos e a gente vai ser feliz. Mas para ela é fácil, né? Ela é uma mulher sozinha, sem filho, sem neto. A única pessoa que ela teria que enfrentar realmente é a Virgínia. Porém, isso para ela é o de menos, pois por várias vezes ela já enfrentou ele em várias outras situações. Bom, Dani, minha amiga, tô numa sinuca de bico, totalmente perdida, sem saber como agir. Bom, se você publicar minha história, vou levar muito em conta a sua opinião e das Alices, tá? Eu não tenho mais ninguém para compartilhar meus medos e minhas angústias. Eu tenho somente vontade de ser feliz. Um beijo para você. Um beijo, Alice. Um beijo para você também. Ai, amiga, olha, eu vou te falar assim, o que eu acho assim da sua história, né? Eu acho que todo mundo tem o direito, sim, de ser feliz. Eu tenho uma amiga, né? Eu quero até trazer, eu queria muito trazer ela aqui no canal. Eu já convidei ela. Ela não mora no Brasil, ela mora fora do Brasil. E vou ver se eu trago ela no canal. Essa minha amiga, ela foi casada por alguns anos, tem uma filha, né? Com um norueguês. E, de repente, o casamento dela também começa a fracassar. Vai dando tudo errado. Eles se separam. Ela conhece uma mulher, se envolve com essa mulher. E hoje, se eu fiz 6 anos de casada com o Marcos, ela deve estar fazendo 6 anos também de casada com essa pessoa, porque ela casou na mesma época que eu. E ela tá super feliz. Ontem mesmo eu tava vendo vídeos das duas no Instagram e tal. E elas lidaram muito bem com isso. A filha da minha amiga mora com elas, é uma criança, acho que tem 9, 10 anos. Ela tinha muito receio da família dela no Brasil não aceitar essa relação. E por incrível que pareça, ontem no vídeo a mãe dela, inclusive, está de viagem lá na Noruega visitando ela. Eu vi as 3, né? Ela, a esposa dela e a mãe num lago, brincando, conversando. E eu fico muito feliz por ela ter, né, conseguido passar por tudo isso, porque a gente sabe que não é fácil, né? Então eu acho assim, sim, nós temos que ser felizes. O problema que eu acho que é no seu caso é esse parentesco da Carla com o Virgínio, né? Que querendo ou não, eles são irmãos. E isso vai trazer muita dor de cabeça para vocês, com certeza, sabe? Porque, com certeza, se vocês moram numa cidade pequena, Virgínio não vai aceitar isso nunca. Pode sim que seus filhos também no início não aceitem, critiquem, né? Infelizmente temos muitas pessoas maldosas que podem sim fazer bullying aí com o seu neto. Mas eu acho que o número de mulheres, gente, que tem hoje em dia, como é que se fala? Por exemplo, eu até perdi a palavra, mas esses dias eu vi que a Maitê Proença namora a Adriana Calcanhoto, né? A Maitê Proença era casada, com filha, com neto, e de repente se descobriu aí bissexual e resolveu ser feliz, né? Como várias outras pessoas aí famosas que a gente vê que já se admitiram ser bissexuais e tal. Mas igual eu falo, eu acho que o único problema aí não é você, sabe? Se fosse o caso, eu, né, tô feliz com uma outra mulher, descobri que eu gosto dela, então é igual eu falo, uma coisa é você ter uma experiência com uma outra mulher, uma coisa é você se apaixonar por outra mulher. E igual você falou, você tá apaixonada, você quer viver esse amor com a Carla. Só que eu acho que tem muita coisa que vocês têm que resolver antes disso, principalmente por Carla ser irmã de Virgínia. Eu acho que é aí que pega essa parte na sua relação. Porque senão eu ia falar, cara, vai ser feliz, vai viver sua vida, vai ser feliz. A vida é uma só, a gente tá aqui pra viver ela mesmo, ter experiências diferentes, né? Mas eu acho que essa parte do Virgínio, né, ser irmão dela,
eu acho que aí sim vai fazer toda a diferença na história de vocês, infelizmente, tá? Porque eu gostaria muito de estar falando aqui pra você, cai de cabeça, vai lá, vai viver essa relação, você e Carla vão ser felizes e tal. Mas já tivemos outras histórias aqui de parentescos também no canal. E a gente sabe que rola, né, o estresse. Cara, não é só, ai, eu me admiti bissexual, eu vou ficar com outra mulher. Não, aí tem toda a história por trás, né, de Virgínio, com a irmã, a família de Virgínio, como vai ver isso. Aí, né, os pais de Virgínio, que são avós dos seus netos. Então, assim, eu acho que tem muita coisa por trás que vocês têm que resolver antes de realmente cair de cabeça nesse relacionamento, né? Mas, de antemão, eu já digo, amiga, seu casamento acabou, né? Então não tem mais por que você ficar também nessa situação, sabe? Talvez seja a hora de vocês, ó, separarem, irem para caminhos diferentes. E eu acho que dá tempo ao tempo para ver o que vai acontecer, né? O Virgínio tem lá a loja dele, você tem a sua loja, você então é uma mulher independente financeiramente, acredito eu. Vai viver sua vida, sabe? Deixa Virgínio seguir o caminho dele. Porque a partir do momento que acaba o respeito num casamento, né, gente? Eu acho que acaba tudo, sabe? O cara te tratar de uma forma grosseira, de uma forma ríspida, chegar em casa, quebrar as coisas. Ah, nenhuma mulher merece passar por isso, sabe? Seus filhos já estão grandes, seu filho já está casado, sua filha já faz faculdade em outra cidade. Então eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar aí é realmente estar na hora de você viver sua vida, sabe? Talvez, não sei, mas pode ser que nem seja a Carla aí, talvez a Carla foi uma fuga, né? Alguém que te acolheu, alguém que te deu colo. Pode ser também o grande amor da sua vida, pode ser. Essa questão, às vezes, da gente casar, né, com o primeiro homem, já vi várias histórias aqui no canal, gente, nunca dá certo. Ah, gente, vão ter experiência diferente, sabe? Sério, antes de casar. Porque é complicado você não ter uma base, pensar assim, peraí, que tipo de relacionamento eu quero? Que tipo de homem eu quero? Você só conhece aquele. Igual você falou, você achou que chegar ao orgasmo era ótimo, ok, Virgínio me faz chegar ao orgasmo, ok, tô ótima com ele. Mas tem muito mais coisa, né, por trás, né, eu acho que tem muito mais coisas, assim, na vida de um homem e de uma mulher que mereçam atenção, né, não só se você chega ao orgasmo ou não. Então eu acho que são coisas que você tem que começar a pensar e ver realmente o que você quer da sua vida. Eu sei que às vezes é difícil, você só teve ele de homem, você tá com ele a sua vida inteira, né? Você já não tem mais os seus pais com você. Quando a gente perde os nossos pais, a gente meio que fica sem norte, né? A gente meio que fica sem rumo. Mas você tem seus filhos, tem seu neto. Igual eu falei, não, eu acho que você tem uma vida independente. Eu acho que está na hora de você começar a tomar rédeas da sua vida, viver a sua própria vida, sabe? E ver se realmente esse sentimento por Carla também é o que você acha ser, né? Porque talvez nem seja isso. É aquele momento de carência que acontece, você se joga no colo da pessoa, ela te acolheu, mas às vezes também pode não ser, né, isso aí que você está em mente, tá bom? Mas é isso, deixa a opinião pra ela aí. Muito obrigada por ter mandado sua história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!